Lembre-se de quando você tinha 5 anos. O mundo era um parquinho de diversões de mistérios. Cada inseto, cada poça d'água, cada sombra na parede era um convite para a pergunta mais poderosa da existência humana. Por quê? Uma criança de 5 anos é uma máquina de aprender, uma força da natureza curiosa que faz, em média, 100 perguntas por dia. Agora, avance 10 anos no tempo. A mesma criança, agora com 15 anos, está sentada em uma sala de aula. A curiosidade nos seus olhos foi substituída por um tédio polido. As perguntas foram trocadas pelo silêncio. O que aconteceu no meio do caminho? A resposta é tão irônica quanto desconfortável. A escola. A instituição projetada para nos tornar mais inteligentes pode ser, na verdade, o lugar onde nossa aprendizagem mais natural é sistematicamente desativada. Este vídeo não é um ataque aos professores, é uma investigação sobre um sistema, uma tese de que a escola moderna não foi projetada para o seu cérebro, e é por isso que, de muitas maneiras, ela está te emburrecendo. O primeiro crime que a escola moderna comete contra o seu cérebro é o assassinato da curiosidade. O cérebro humano não evoluiu para memorizar a tabela periódica para passar em um teste. Ele evoluiu para aprender por uma razão muito mais fundamental: a sobrevivência. A curiosidade intrínseca, o desejo de entender o porquê das coisas, era uma ferramenta de adaptação. Por que aquele rio corre para o sul? Por que aquela planta é venenosa? Entender o mundo era a chave para não ser eliminado por ele. A aprendizagem era uma aventura movida por uma necessidade interna. A escola, no entanto, substitui essa motivação intrínseca pela motivação extrínseca. A busca pelo conhecimento é trocada pela busca pela nota. O porquê é substituído por o que vai cair na prova. O seu cérebro, que é uma máquina de otimização de energia, rapidamente aprende a nova regra do jogo. Para que gastar energia tentando entender profundamente a Segunda Guerra Mundial, se eu posso simplesmente decorar as datas e os nomes importantes na noite anterior à prova, conseguir a nota que preciso e depois descartar essa informação para liberar espaço? Este processo cria o que os educadores chamam de conhecimento frágil. É um conhecimento de curto prazo, armazenado na memória de trabalho apenas o tempo suficiente para ser regurgitado em um teste. Não há conexões neurais profundas, não há entendimento real. A paixão por aprender, o motor da inovação e da descoberta humana, é trocada pela obrigação de performar. O aluno aprende que o conhecimento não é uma ferramenta para entender o mundo, mas sim uma moeda de troca para obter aprovação. E essa é a primeira e talvez mais trágica lição que a escola nos ensina. O segundo crime é a punição do erro. Para o cérebro, o erro não é um fracasso, é um dado. É a forma mais eficaz de aprendizagem que existe. Quando você tenta andar de bicicleta e cai, seu cérebro não te pune, ele coleta informações. Ok, inclinei demais para a esquerda. O peso não estava distribuído. Preciso ajustar na próxima tentativa. Cada erro é um feedback valioso que calibra suas futuras ações. É assim que a maestria é construída, através de um ciclo de tentativa, erro e ajuste. O sistema escolar, no entanto, opera com uma lógica oposta. O erro não é visto como um dado, mas como uma falha moral. Ele é punido com uma caneta vermelha, com uma nota baixa, com o estigma social de ser o aluno que não sabe. Isso ensina ao nosso cérebro uma lição perigosa e duradoura. Errar é perigoso, não tente se não tiver certeza absoluta da resposta. Este medo de errar tem consequências devastadoras. Ele cria uma aversão ao risco. Por que eu tentaria resolver um problema de matemática de uma forma criativa se a maneira errada pode me custar pontos? Por que eu daria uma opinião controversa em uma redação se a resposta segura garante uma nota melhor? A escola, inadvertidamente, treina nossos cérebros para preferir a segurança da resposta certa em detrimento da exploração da pergunta interessante. Ela nos ensina a jogar para não perder, em vez de jogar para ganhar. E este treinamento cria adultos que têm medo de experimentar, de inovar, de começar um negócio, de se arriscar em um novo relacionamento. Nós nos tornamos especialistas em evitar o erro e, no processo, nos tornamos amadores em viver.
O terceiro grande crime é o culto à conformidade, uma herança direta da Revolução Industrial. A escola pública, como a conhecemos hoje, não foi criada por filósofos para iluminar mentes. Ela foi criada por industriais para treinar trabalhadores. A economia da era industrial não precisava de pensadores críticos, de artistas ou de inovadores. Ela precisava de uma força de trabalho em massa que fosse pontual, obediente, capaz de seguir instruções e de realizar tarefas repetitivas sem questionar. A estrutura da escola foi desenhada para produzir exatamente este tipo de pessoa. O sinal que toca para indicar o início e o fim da aula é um treino para o apito da fábrica. As filas, as carteiras enfileiradas, a obediência à autoridade do professor, tudo isso foi projetado para criar conformidade. O currículo padronizado e os testes de múltipla escolha reforçam a ideia de que para cada pergunta existe apenas uma resposta certa. O sistema não recompensa o pensamento divergente, ele o penaliza. O aluno que questiona, que desvia, que conecta ideias de formas inesperadas, é muitas vezes visto como um problema, não como um gênio em potencial. Ele está a quebrar a linha de produção. E se este sistema era eficiente para criar trabalhadores para o século XIX, ele é desastroso para criar cidadãos para o século XXI. O mundo de hoje não recompensa a conformidade. Ele recompensa a criatividade, a capacidade de resolver problemas complexos e o pensamento crítico. A escola, em sua estrutura fundamental, continua a treinar-nos para um mundo que já não existe. Ela nos prepara para sermos engrenagens perfeitas para uma máquina que já está obsoleta. Se a ideia de que fomos treinados para uma fábrica te parece tão absurda quanto verdadeira, saiba que este é o tipo de paradoxo que exploramos aqui. Se este vídeo está te ajudando a ver o mundo de uma forma diferente, considere deixar um like para que mais pessoas possam questionar o sistema. E inscreva-se para não perder nosso próximo manual de sobrevivência. Finalmente, o quarto crime é a prisão do corpo. O nosso cérebro não é uma entidade flutuante vivendo em um pote. Ele é intrinsecamente conectado a um corpo que evoluiu durante milhões de anos para uma única coisa: o movimento. Nossos ancestrais não aprendiam sentados. Eles aprendiam caçando, explorando, correndo, escalando. O aprendizado era uma experiência física, multissensorial. A neurociência moderna confirma esta sabedoria ancestral. Estudos mostram que o movimento físico aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, estimula a criação de novos neurônios, neurogênese, e melhora a memória, o foco e a capacidade de atenção. O exercício físico é, literalmente, um fertilizante para o cérebro. Agora, considere a estrutura de um dia escolar típico. Forçamos cérebros jovens, que estão no auge da sua necessidade de movimento e exploração, a ficarem sentados e passivos em uma cadeira por 6 a 8 horas por dia. É um absurdo neurológico. É como tentar usar um carro de corrida de Fórmula 1 em um engarrafamento no centro da cidade. O motor está a ferver, pronto para acelerar, mas está preso. Esta imobilidade forçada não apenas prejudica a saúde física, mas também a capacidade de aprendizado. A inquietação, a falta de atenção, o déficit de atenção que diagnosticamos em tantas crianças, muitas vezes não é um problema da criança, é um problema do ambiente. É o cérebro saudável de um caçador-coletor a rebelar-se contra a prisão antinatural de uma sala de aula. Ao divorciar o aprendizado do movimento, a escola não está apenas a tornar as aulas mais chatas, ela está a trabalhar ativamente contra a própria biologia do cérebro que ela pretende educar. Então, qual é a solução? Devemos todos abandonar a escola? Não. A educação formal ainda é uma ferramenta poderosa de acesso e oportunidade. A solução não é destruir o sistema, mas sim aprender a hackeá-lo. Significa assumir a responsabilidade pela sua própria educação. Significa entender que a escola é apenas uma parte do seu aprendizado, e talvez nem a mais importante. A verdadeira educação começa onde a aula termina. Significa manter a sua curiosidade viva, lendo sobre coisas que te interessam, mesmo que não caiam na prova. Significa desaprender o medo de errar,
tratando cada falha na sua vida pessoal e profissional não como uma vergonha, mas como um dado valioso. Significa cultivar o pensamento crítico, questionando as respostas certas e procurando as perguntas mais interessantes. E significa libertar o seu corpo, entendendo que uma caminhada no parque pode ser mais educativa para o seu cérebro do que uma hora a reler anotações. O objetivo não é ser um bom aluno, o objetivo é ser um bom aprendiz. E essas duas coisas, graças a um sistema obsoleto, raramente são a mesma coisa. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual foi a lição mais importante que você aprendeu fora da escola? Compartilhe sua história nos comentários. Se este vídeo te fez questionar o sistema, deixe um gostei e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como o nosso cérebro se vicia em padrões, confira este vídeo sobre como ele se vicia em ansiedade. O link está aqui na tela. Até a próxima e continue aprendendo!